passo a bola para o Rui explanar sobre a invasão de 1976. Na realidade, aquele campeonato foi um campeonato bem atípico, né? Já tinha começado o movimento há muito tempo. A torcida do Corinthians sempre foi lotando os estádios, sempre arrastando consigo aquela multidão, na esperança de uma conquista de um título. Mas o grande foco mesmo era sair da fila onde? No Campeonato Paulista. Porque naquele momento, se o Corinthians tivesse ganho aquele Campeonato Brasileiro de 1976, por incrível que pareça, ainda continuaríamos na fila do Campeonato Paulista, que naquele momento era mais importante que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era uma coisa muito recente, que estava tentando ainda ter uma autoafirmação. A Taça Brasil começou em 59. Aí ela durou até 65, 66, aí depois veio o Roberto Gomes Pedrosa, e a partir de 1971 veio o Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro era uma coisa que estava pegando ainda, então não tinha toda aquela força como tinha os estaduais, que aqui em São Paulo começou em 1902, como eu citei para vocês. O primeiro tricampeão é o São Paulo Atlético Clube, o time de ingleses, que é o time de 13 de maio de 1888, é o time mais antigo de São Paulo. Então essa coisa das invasões, desse crescimento, tudo chegou em 76, acho que foi o auge da loucura, da ansiedade, da busca, da procura de uma conquista, seja ela qual fosse. Já tínhamos ganho alguns torneios de níveis inferiores, até internacionais, como a Costa do Sol, como o Apollo 5 também lá em Nova York, como nós ganhamos na Itália lá a Copa de Turim, ganhamos alguns torneios que tinham uma certa relevância, mas não era o Campeonato Paulista. Só que aquela campanha do Campeonato Brasileiro, ela começou a pegar fogo mesmo, a partir de uma vitória do Corinthians no Morumbi de 2-1 sobre o Internacional. O Internacional estava invicto, estava batendo em todo mundo, bateu nos paulistas aqui e lá, estava goleando todo mundo, e o Corinthians conseguiu a proeza de ganhar de 2-1. Eu fui nesse jogo no Morumbi, com 8 minutos estava 2-0 para o Corinthians, um gol de Geraldão e um gol do Russo, e depois o Falcão quase fez um gol no finalzinho para tentar um empate, mas não conseguiu, foi uma vitória brilhante do Corinthians. Então, cada jogo era uma epopeia. Vamos supor, o jogo começa às 9 horas da noite, chega no Pacaembu às 5 da tarde, senão você não vai conseguir entrar ou sentar. O jogo era 4 horas da tarde, o pessoal tinha que chegar às 11 horas da manhã, 4 horas ou então meio-dia, para conseguir entrar no estádio. Então, quando o Corinthians se classifica de fato para disputar essa semifinal contra o Fluminense, tinha sido no jogo anterior contra o Santa Cruz lá no Recife. Uma vitória por 2-1, e foi a primeira vez que teve um número muito grande de torcedores do Corinthians lá, saindo aqui de São Paulo, vários ônibus para assistir esse jogo lá no Recife contra o Santa Cruz. O Corinthians ganha por 2-1, um gol do Geraldão, um gol do Romeu, e o Santa Cruz faz um gol com o Nunes, que depois foi jogar no Flamengo de Zico, lembra do Nunes? Esse cara que fez o gol do Santa Cruz, e ficou aquela partida. Só que aquela semana foi interessante. O Francisco Horta, que era o presidente do Fluminense, ele tinha aquela coisa de cutucar os rivais, que ele tinha a máquina tricolor na mão, e de fato ele tinha um timão, Paulo César Caju, Rivelino, Liceu, tinha Rodrigues Neto, Carlos Roberto Torres, Kleber, Assis, Carlos Roberto Pintinho, Doval, Gil, era um timaço. E o Corinthians tinha um time mas muito concentrado mesmo na base do operário, ali, um time operário, um time que jogava o tempo inteiro muito mais com a transpiração do que com a inspiração. Então, quando ele começou a duvidar que a torcida do Corinthians iria, eu falei, puta, eu vou pro Maracanã. Eu tinha um amigo meu que era dos Gaviões, falecido, Atílio, e ele pegou e falou, fica tranquilo que eu compro a sua passagem lá, porque eu tava no pé de guerra na casa da minha mãe, né? O meu pai não queria que eu fosse de jeito nenhum, então foi uma semana inteira de briga, de discussão, ao ponto do meu pai falar assim, olha, se você for pro Maracanã, se considere fora da minha casa, você nunca mais precisa voltar aqui. Numa sexta-feira de manhã, o Rui aqui tinha uma camisa branca de futebol do salão do Corinthians, tinha uma calça de agasalho, um tênis, levei uma cueca de reserva no bolso, certo? E fugi da casa da minha mãe, por incrível que pareça, fiquei na casa desse meu amigo 32 horas sem sair na rua, para que ele não me visse, impedisse que eu fosse para o Maracanã. À tarde, pegamos um ônibus ali na Vila Santa Isabel, fui até o Lago do Paissandu e até o Santa Efigênia, que era a segunda série dos Gaviões da Fiel, que a primeira foi na Consolação, quando foi fundada, e ali eu fui para lá. A sua mãe, desculpe, Rui, a sua mãe era corintiana ou era torcer para um outro time? A minha mãe, quando ela veio a minha mãe é mineira e meu pai era gaúcho. Okay. Minha mãe veio para cá, torcendo pro Vasco da Gama,
Aham. E por quê? Porque também era muito combatido naquela época, né? Porque era um time também de classe operária, os vascaínos também tem muito mais ou menos a mesma origem nossa aqui. E meu Aham. pai torcia para o Internacional, e veio para cá, era Ok. gaúcho, torcia para o Internacional. E aqui, de certa forma, criaram uma simpatia pelo Corinthians e começaram a torcer para o Corinthians também. Ok. Então a briga com meu pai, com a minha mãe, foi de terrível, cara. E eu presenciei tudo aquilo, e puta, e eu não quis saber. Eu joguei tudo para cima, saí de casa e fui. Nós fomos pro Maracanã, cheguei lá às 8 horas da manhã, um calor absurdo, um mormaço absurdo. Tinha uma construção em frente ao Maracanã, fui tomar um banho embaixo daqueles canos com a roupa que eu tava. Eu queria que molhasse tudo e secasse no meu corpo, porque tava um calor de, sabe, de matar. Mas eu estava ali no jogo, ao mesmo tempo preocupado com tudo aquilo que eu tinha criado, o ambiente que eu tinha formado, como é que estava a casa da minha mãe naquele momento. Eu tinha 2 irmãos menores do que eu, minha irmã e meu irmão, né? Mais novo, o René e a Lucy. Cara, assisti o jogo, foi algo indescritível. Acho que nunca mais na minha vida eu vou ver aquilo. Eu lembro que tinha um médico do nosso lado, ele foi chamado para uma emergência, porque tinha 146 feridos por fogos que batiam na Marquise e voltavam naquele dia, muita gente queimada. E teve um pai de um menino lá, um senhor, tinha um menino, filho dele de 10 anos, que ele faleceu, cara. Ele faleceu dentro da enfermaria, ele teve um infarto. Uhum. Então, olha, quem viveu aquilo, quem foi no Maracanã, eu acho que se o Corinthians ganhar 10 Libertadores da América seguida e 10 Mundiais, esquece, vocês nunca vão ver o que aconteceu no Maracanã. Aquela invasão é algo inexplicável, aquilo é algo inatingível, ninguém vai conseguir fazer mais aquilo em lugar nenhum do mundo. E os sentimentos que aquilo carregou, a forma como aquilo foi feito, a maneira como aquela torcida praticamente carregou o time nas costas, e possivelmente tenha chamado toda aquela chuva, porque tecnicamente o time do Fluminense era muito superior ao Corinthians, muito superior. Então, quando aquela chuva caiu, aquele dilúvio às 3h30 da tarde, eu estava dentro do Maracanã já, o jogo foi às 5 e estava tendo uma preliminar, Campo Grande e Portuguesa Carioca. Mas virou uma piscina, cara, o Maracanã. Falei, puta, graças a Deus, se o jogo tiver, vai mais ou menos vai equivaler aqui, vai equilibrar a questão física, que a técnica não vai existir. E na questão física, o time do Corinthians era mais pesado, tinha jogadores com mais possibilidade de confronto, à exceção do Givanildo, que era o cabeça de área, era meio franzino. O resto era todo mundo ali que podia chegar chegando, Neca, próprio Luciano, Geraldão, Vaguinho, Romeu, né, o Zé Eduardo, que estava na zaga com o Moisés, o Zé Maria e o Vladimir, e o Tobias no gol. Então era um time que tinha essa possibilidade dentro daquelas condições de clima que aconteceu. Então, ir para o Maracanã, para mim, foi algo, rapaz, que você imagina, você volta de lá classificado, você volta feliz da vida. Opa, desculpa. Você volta feliz da vida pelo resultado, pela classificação, mas ao mesmo tempo desejando que o seu ônibus demorasse 50 anos para sair do Maracanã até chegar à minha casa. Para que o tempo passasse, para que aquele rancor passasse, aquela mágoa passasse, e eu pudesse entrar dentro da casa da minha mãe em paz, sabe? Podendo tocar minha vida novamente. Eu tinha 17 anos naquele momento, tenho 65, né? Para quem não sabe. E, cara, eu cheguei em casa, juro por Deus, minha mão tremia, cara. Eu tremia, o meu estômago se reduziu a nada, porque eu não passava nada. Eu estava completamente tenso, nervoso, com o que tinha acontecido, o que poderia acontecer de fato. Não uma agressão, nada disso, mas, sabe, você viver dentro da sua família, dentro da sua casa, num ambiente pesado e hostil, é uma coisa mais improvável que possa existir, cara, né? E a gente não procura trazer isso para os nossos filhos, imagina, né, para os nossos pais. Mas, infelizmente, foi assim. Só que quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, viu, pessoal? Minha mãe falou assim, olha, pode entrar, pode tomar seu banho, porque eu falei pro seu pai, se você não ficar, ele também vai embora. Esse era o clima que foi criado naquela invasão do Maracanã. Foi algo para mim, assim, como eu disse, eu nunca vou ver o que eu vi na minha vida, jamais. E essa não foi a primeira invasão corintiana, viu, gente? A primeira invasão corintiana foi em janeiro de 31, quando o Corinthians ganhou do Santos de 5-2 na Vila Belmiro, a final do Campeonato Paulista de 1930, quando desceram todos os trens possíveis e extras, charretes, carros, até bicicletas, para ir para a Vila Belmiro. O estádio tinha 20 mil pessoas, aproximadamente 18 mil eram corintianos. Essa, sim, é a primeira invasão corintiana que houve na história do Corinthians. Eu acho que essa experiência, para quem passou em 1976, vai ser uma experiência que ninguém vai esquecer.
Eu acho que também você pode atestar o que eu falei, né? Foi um grupo de pessoas, não foi exatamente só um grupo de pessoas, foi diversos idades, diversos, como eu falei, homem, mulher, preto, branco, judeu, nordestino, cego, paralítico, criança, idoso. Você concorda ou não? Então, isso tem muito a ver, né? Desde o começo nós somos assim, né, o Rafa? Pelo seguinte, quando o Corinthians teve a ideia de montar o time de operários, nós não tínhamos nenhum nome para ser votado. Os nomes para ser votados nem era Corinthians, né? Era Carlos Gomes ou Santos Dumont. Esses nomes que iam ser votados naquele dia, mas quando a partir do dia 5 de agosto de 1910, os ingleses vieram para o Brasil, o Corinthians Futebol Clube, né, que foi fundado em 1882, para ser mais preciso, no dia 16 de outubro de 1882, porque o futebol na Inglaterra, o primeiro time da Inglaterra é o Sheffield Futebol Clube, que hoje é o Sheffield United, de 1855. E o futebol profissional na Inglaterra começa em 1885. E o Corinthians é 3 anos mais novo do que o futebol profissional da Inglaterra. Tanto é que eles sempre rejeitaram essa ideia de jogar profissionalmente, porque eles poderiam ir para a seleção inglesa e eles não queriam perder aquela essência que eles tinham. E foi formado da mesma maneira que o Corinthians. Foi sob a luz de Lampião, foi por operários também que esses caras montaram aquele time. Então, se não fossem jogadores como Tetley, como Isnell, como Kobali, como Orson Owen, Vidal, jogadores que jogavam no time inglês, que eram uma sensação no mundo naquele momento, possivelmente no dia da votação seria votado ou Carlos Gomes ou Santos Dumont. Esses eram os nomes a ser votados. Só que nós tivemos o Alexandre Magnani, que era um cocheiro, e depois foi o segundo presidente do Corinthians, porque o primeiro ficou só 14 dias, foi o Miguel Batalha. O Alexandre Magnani, ele tinha visto todos os jogos do Corinthians, não só no campo, que ele conseguiu ir lá no campo do Velódromo, como passava o tape no Teatro Rádio, em São Paulo. Passava o videotape, em preto e branco, aquela coisa bem rústica, né, bem rudimentar. Então aquilo chamou a atenção. Então ele conversou muito com o Antônio Pereira, que era o pintor de parede, que é o mesmo que trouxe a dona Elisa de Tietê para ser nossa torcedora símbolo em 1910, quando ela nasce em 1910. Então, quer dizer, é uma história, ela tem um contexto, ela abraça tanta coisa, como você disse, Rafa. O Corinthians foi formado por vários imigrantes, né? O Bom Retiro era o celeiro dos imigrantes. Todo mundo passava por ali e passava na hospedaria do Brás ali, que era onde se registravam. Chegavam os italianos, portugueses, judeus, árabes, coreanos, chineses, espanhóis, todo mundo chegou ali. E o Corinthians foi formado mais ou menos por esse contexto. Não era um grupo elitizado, foi um grupo massificado, entendeu? Porque, por exemplo, no Paulistano, que é um dos times mais antigos de São Paulo, só jogava elite. Só jogava filho de desembargador, filho de político, filhos de médico. Você não tinha lá nenhum operário jogando com eles. Era praticamente inadmissível. Como eu disse, você quebrar essa barreira cultural e social e preconceituosa foi muito difícil. Então é por isso que até hoje o Corinthians carrega essa sina de trazer o povo junto com ele. Então, 1976 foi apenas uma constatação de que o Corinthians é uma coisa completamente incontrolável no meio social. É isso que acho que essa palavra é certa, viu, para vocês aí. O Corinthians é algo incontrolável no contexto social. Você ainda fala com alguém? Você ainda conhece alguém que foi lá com você? Você tem alguns amigos que você foi, com quem você foi, que você ainda fala ou não? Tenho um amigo meu que mora em Santa Catarina, o Luiz Carlos, conhecido como Zulu, estava nesse jogo. Tem um pessoal mais assim, muito distante hoje, é muito mais difícil, né? Eu sou sócio do Corinthians desde 1983. Ainda tem algumas pessoas lá que foram também, que eu tenho contato, mas hoje é muito mais raro, né? Porque a vida dispersou todo mundo. Muita gente já morreu também, infelizmente, né? Você tem uma ideia, lá eu tive contato com o Austin Oliveto. Ele morreu agora no dia 13 de outubro. Eu conversei com ele lá no Rio de Janeiro. Ele estava lá no Maracanã. Se não me engano, ele morreu no dia que o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense, acho que foi. Do 5-2. Foi nesse dia, né? E foi no dia que nós comemoramos a saída da fila, né? Dia 13 de outubro. Ele morreu nesse dia. Ah, ok. Foi dia do jogo.